Boa tarde, eu sou Marcos Demarque, economista-chefe da Auris Partners. Estamos aqui hoje no dia 2 de maio, nessa emenda de feriado, para mais um Auris Connections. E diretamente de Miami, estamos com o nosso sócio Felipe Monteiro. Tudo bem aí, Felipe? Tudo bem, Marcos? E você? Tudo ótimo. Não foi feriado ontem aí não, né? Não, ontem não. Ontem Aí não é, trabalhei, hoje também normal. o dia do trabalho aí nos Estados Unidos, acho que se eu não me engano, é em agosto, né? Ou setembro, não é isso? É mais É, para frente. é diferente do resto do mundo inteiro, né? A Europa ontem também foi, a maioria dos países também não teve mercado, mas a gente aqui trabalhou normal. Legal. Bom, vamos lá. Felipe, a ideia hoje aqui é tentar, né, trazer um pouco de razão, de racionalidade para tudo o que aconteceu aí nesses últimos dias, que foram bastante turbulentos, né? A gente até fez já uma primeira tentativa de conversa ali logo após os anúncios do presidente Trump no início de abril, né? A ideia é tentar refletir um pouquinho sobre tudo o que aconteceu nesses últimos dias, mas antes, né, acho que vale a pena comentar que foi uma semana nos Estados Unidos com bastante indicador econômico, indicadores importantes, né, como, por exemplo, o resultado do PIB do primeiro trimestre desse ano, com um crescimento negativo da economia americana, né, foi uma contração de 0,3% na comparação com o quarto trimestre do ano passado, em ritmo anualizado, né, então, de fato, uma queda do PIB, ficou mais ou menos dentro do esperado, não teve nenhuma grande surpresa. O interessante é que quando a gente olha a abertura do PIB, tira um pouco ali de questões relacionadas à antecipação de importações, questões relacionadas aí à formação de estoques. A gente teve ainda um PIB muito saudável, né? Então, tirando exportações do cálculo do PIB, formação de estoques e gastos do governo, o PIB cresceu aí 3%, que é o ritmo médio que a gente já vem vindo aí nos últimos 2 anos. Então, nesse sentido, o PIB do primeiro TRI, quando a gente tira um pouco da sujeira estatística, ou do ruído, vamos dizer assim, o PIB até trouxe um bom resultado, né? O que não garante, né, obviamente, bons resultados à frente. E na esteira do PIB em linha com o esperado na quarta-feira, né, tivemos hoje a divulgação dos dados do mercado de trabalho referentes a abril, também nos Estados Unidos, com um número que veio acima da expectativa, foram 177 mil vagas criadas no mês, o mercado esperava ali perto de 140 mil, houve uma revisão negativa de perto de 60 mil para os meses anteriores, negativo, né, uma revisão negativa, mas quando a gente soma o que foi divulgado acima do esperado com a revisão negativa, fica meio que elas por elas ali, ficou mais ou menos dentro do esperado. A taxa de desemprego ficou em 4,2%, também dentro do esperado, em linha com o que a gente viu no mês de março, nenhuma surpresa também aí. E quando a gente olha os salários também crescendo aí um pouquinho mais fraco, mas nada muito fora também do que já vinha se mostrando aí nessas últimas semanas. Então, nos últimos meses, perdão. Então, acho que assim, continuamos ainda a olhar um pouco dos indicadores que parece ainda ser um retrovisor, né, Felipe? Não parece Sem ser dúvida. exatamente aí o que a gente espera para o restante do ano, seja porque o PIB não deve mostrar números tão ruins para frente, seja porque também o mercado de trabalho deve mostrar alguma desaceleração à frente. Bom, feito esse disclaimer aqui, essa abertura, né, Felipe? Queria já tocar para você aí, né? O primeiro questionamento. A gente está fazendo hoje o aniversário de um mês, né? Do Liberation Day, o dia da liberação, o nome que o Trump deu para as tarifas recíprocas, né? Que ele implementou lá há um mês atrás, né? E que voltou, adiou, né? Tirou para alguns, aquela confusão toda que a gente já conversou aqui. Mas o que eu queria entender de você, Felipe, é o seguinte: é uma dinâmica muito interessante dos ativos, porque os principais índices de ação na Bolsa Americana voltaram para o patamar do dia da liberação, ou estão um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, depende de qual índice você olha, mas no geral está bastante próximo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma Treasury, né, a taxa de juros de um título de 10 anos nos Estados Unidos, que está cerca de 10 bips acima do que estava naquele dia, e o que chama mais atenção, na minha opinião, né, o fato
do dólar frente à cesta de moedas dos principais parceiros comerciais americanos, ele está cerca de 4% abaixo do que a gente viu um mês atrás. Queria que você contextualizasse um pouco essas dinâmicas aí, com foco especial aí, obviamente, na parte de ações, que é um tópico que a gente sempre discute e envolve bastante a alocação do que a gente tem feito aqui, né, Felipe? Sem dúvida, Marcos. Olha, foi um mês aí né, como você falou, uma confusão danada. Os Estados Unidos ele teve momentos que, que ele que os preços aqui dos ativos reagiram como um país desenvolvido, né, onde você teve os Estados Unidos sendo aí o lugar seguro, né, onde as pessoas queriam, né, correram para fugir, né, da maior volatilidade. Então, nesse primeiro momento, você teve a taxa de juros das treasuries americanas caindo muito, porque teve muita demanda, né? A treasury de 10 anos chegou a 3,90, né, que era um nível muito baixo, se você olhar a história recente. É, Obviamente, as bolsas sofreram muito, e aí depois você teve um movimento que foi meio que os Estados Unidos reagindo como a gente vê em mercados emergentes, né? Onde você vê a bolsa caindo, a moeda se desvalorizando e os juros de longo prazo subindo, né? E aí foi um movimento meio estranho, atípico, meio atípico, não, bastante atípico, para o mercado americano, né? Normalmente você tem uma corrida para o dólar, uma corrida para a taxa de juros e a bolsa dos Estados Unidos acaba sendo a que menos sofre, né? E o que a gente viu foi justamente ao contrário, né? Então, o que eu acho, o que aconteceu, assim, resumindo, né? Se você tivesse tirado férias, desligado aí seu computador, você ia achar que não teria acontecido, não aconteceu nada, né? Mas, assim, foi um movimento grande. O Nasdaq chegou a cair quase 20% no ano. O S&P chegou a cair 15% no ano, né? E zeraram tudo praticamente na semana passada, né? Então, assim, foi um movimento muito grande, mas que no final das contas tá tudo mais ou menos ali aonde estavam, né? O que que, o que que chamou a atenção, Marcos, durante esse período todo, né? Setores mais defensivos da Bolsa performaram relativamente bem, né? Setores como utilities, como consumer staples, o próprio financial, healthcare, né, que eram setores que a gente estava posicionado, eles performaram bem, relativamente bem, né? Caíram muito menos os índices agregados. Então, e agora na volta, o resto do mercado, né, o que tinha caído mais foi o que fez o índice subir, né? Então, isso tudo para dizer o seguinte: toda aquela discussão que a gente teve no ano passado, né, aonde você tinha o medo de você ter uma performance muito boa dentro do S&P concentrado em muito poucas empresas, especificamente as Magnificent Seven, né, as empresas de tecnologia, isso e o resto do mercado performando mal, relativamente mal, né? Essa crise, essa volatilidade que teve nesse período, ela deu uma boa ajustada nisso, né? Os setores que estavam performando relativamente mal no ano passado foram os que mais se defenderam durante a crise, e os setores que estavam performando muito bem, que performaram muito bem no ano passado, foram justamente os que mais caíram, né? Então a gente volta a tudo mais ou menos para o mesmo preço, mas se você olha ali, né, com uma lupa, os setores, eu diria que está um mercado mais igual em termos de resultados, né, de performance.
né? E ainda tem alguns setores que ainda estão caindo bastante no ano. Você pega o próprio setor de semicondutores, ele ainda está caindo 11%, né? Enquanto você tem setores como consumer staples e utilities que já estão subindo, né? Então, assim, o final das contas, essa crise, ela foi uma bagunça aí, como você comentou. O mercado entrou em pânico num determinado momento, depois voltou atrás. A gente está mais ou menos na mesma situação, mas com uma cara bastante diferente, né? E com relação à Treasury, a gente viu um movimento bem parecido também, aonde a Treasury, você teve uma corrida para as Treasuries no primeiro momento, né, que é o natural. A taxa de juros caiu bastante. E aí depois o Trump começou a falar que estava insatisfeito com o presidente do Banco Central, né, fazer declarações contra o presidente do Banco Central, questionando a independência do Banco Central, né? E Querendo aí o demiti-lo, né? mercado, como? Querendo demiti-lo. Querendo demiti-lo, exatamente. Então, isso trouxe uma desconfiança grande do mercado, e aí foi o momento que os Estados Unidos reagiu como mercado emergente, né? De você fazer uma política monetária mais populista, né? E aí onde você tem a parte curta da curva de juros caindo mais, né? Quer dizer, a expectativa de você ter cortes de juros maiores no curto prazo, e isso te causa algum problema lá na frente. Então, a parte mais longa da parte da curva de juros acaba subindo justamente porque você tem uma expectativa de inflação maior, né? E aí, no final das contas, o Trump voltou atrás, disse que nunca falou isso, que estava tudo certo. E aí a Treasury voltou a esse comportamento normal, né? Mas o fato né, o mercado, ele agora, apesar da gente estar em níveis parecidos, as expectativas com relação à atuação do Banco Central americano também mudaram, né? Hoje você tem mais cortes de juros implícitos nas curvas, no meio ali no meio da curva, né, do que você tinha antes. Então é mais ou menos a mesma história, né? Foi para lá, foi para cá e acabou no mesmo lugar, mas se você olhar ali, está um pouco diferente. Essa crise ela deu uma bagunçada, mas ela rearranjou os setores aí na renda variável e na parte de renda fixa, ela rearranjou as expectativas com relação ao Banco Central. Acho que vale só adicionar alguns pontos aqui, né, Felipe? O que eu acho interessante olhar um pouco o dólar, né? Tem essa vertente aí, né, de ataque àquilo que eu chamo de espinha dorsal do sistema financeiro americano, global, né, que é atacar de frente o Fed, a sua independência principalmente, né? Isso tira valor do dólar, isso faz com que em algum momento a dívida americana seja tratada um pouco menos com o excepcionalismo que ela recebe em quase todos os momentos, né? Mas o que eu acho interessante também, outro jeito de olhar o dólar, que nós economistas muitas vezes nos perguntamos e analisamos o que fez uma moeda ir para lá ou para cá, e quando a gente olha as últimas duas, três semanas, a gente nota que houve uma diminuição do diferencial de crescimento esperado entre os Estados Unidos e seus principais pares comerciais, né? Eu estou falando Europa, Japão, até mesmo Canadá. Então, aí isso ajuda a explicar um pouco do dólar um pouco mais depreciado, né, de 30 dias para cá, né? O que, obviamente, ajuda, por outro lado, né, as condições financeiras ficaram um pouco mais frouxas se a gente olhar especificamente esse componente, né, porque acaba estimulando um pouco mais o setor exportador americano, que no final das contas é um dos grandes desejos desse governo, né? Sim. Mas aí eu queria partir para uma outra coisa, Felipe, que nas últimas conversas que a gente tem tido aqui, já não é de hoje, não é também do último mês, já tem alguns meses que a gente vem ressaltando
o papel da alocação, que a gente gosta de analisar, recomenda muito, né, que é a alocação em renda fixa nos Estados Unidos, que também teve uma reação muito forte todos os acontecimentos das últimas semanas, né, o high yield, né, aquela classe de renda fixa que a gente comenta bastante, que subiu aí dos seus 7,5% para 8,5% no pior momento aí dessa bagunça toda, e agora está praticamente de volta, né, para esse 7,5% que a gente viu ali por volta do dia do Liberation Day, né? Desse ponto de vista, Felipe, qual que é a sua visão sobre como olhar, como conjugar estratégias de investimento em renda variável, juntamente com uma renda fixa que era atrativa, ficou até mais atrativa em certos momentos dessa confusão, e agora voltou para o patamar pré-dia da liberação aí. Como que você está vendo? Olha, Marcos, eu acho que primeira coisa, né, crédito privado, né, é uma classe que sempre sofre nos primeiros momentos de qualquer crise. Ele é análogo à bolsa, né? Se você tem uma queda da bolsa porque as empresas vão lucrar menos, vão vender menos, enfim, né? A mesma analogia a gente pode usar para o mercado de crédito, né? Todas as dívidas corporativas, elas têm que embutir, né, um risco de crédito mais alto. E é exatamente isso que acontece todas as crises, e foi exatamente isso que aconteceu dessa vez, tá? Então, o que que aconteceu? O que que a gente viu quando você teve aquele primeiro momento, né, daquela fuga de capitais para as treasuries, onde você teve o 10 anos saindo ali de 4,30 indo para 3,90, né? O que que aconteceu com as taxas de títulos corporativos? Elas ficaram estáveis, né? Elas ficaram absolutamente paradas, né? E você teve por, né, quase de uma forma passiva, né, um ajustamento grande do spread de crédito que a gente chama, né, que é o quanto que o título corporativo paga acima do tesouro, né, tesouro americano. Então, essa era uma preocupação grande que todo mundo tinha, né, no ano passado, que todo mundo falava, poxa, o high yield ele tem um rendimento interessante, mas o spread de crédito é muito baixo, né? Então o mercado ele está mal precificado, né? A gente não concordava muito com isso, mas agora ele ajustou, né? Então ele saiu de uma taxa aí de mais ou menos uns 3% acima das treasuries para agora estar em torno de 450 acima das treasuries, né? Então, assim, que é uma média histórica boa, né? Então, eu diria que em termos de spread de crédito, eu acho que o mercado já precificou, tá? É, a gente continua gostando bastante dessa classe, tá? Ela não voltou tudo. Ela tá pagando agora em torno de 8,10, dependendo do ativo, mas em torno de É que tem 8. várias taxas, né? Assim, são Exatamente, muitos ativos. exatamente. O que a gente olha aqui, ele saiu de 7,5 para 8,40, 8,5, como você falou, e agora voltou para o 8. Então, assim, a gente ainda gosta muito dessa classe. E por que que a gente gosta e não está um pouco mais preocupado? Porque, diferente, Marcos, das recessões mais passadas, né? É, Dessa vez, a gente não está vendo um problema de balanço das empresas, né? A Importante. gente sempre repete isso, né? Óbvio que eu estou falando isso é por enquanto, tudo é por enquanto, né? Se essa crise continuar por mais 6 meses, um ano, obviamente você vai ter, né? Mas a foto de hoje é de uma economia americana muito desalavancada, né, de balanços ainda muito bons. Isso tanto do lado corporativo quanto do lado das famílias mesmo, né? Você não está tendo quebradeira, você não está tendo empresa dando calote, né? Então, assim, a gente segue tranquilo
com o mercado de crédito corporativo. A gente acha que o Fed, né, o Banco Central Americano, ele ainda tem muito espaço para cortar juros, caso haja uma recessão mais grave a ponto de comprometer esses balanços, né, saudáveis. Então a gente segue muito tranquilo com essa classe. E a gente acredita que esse carregamento de 8%, né, você ficar aplicado aí numa média de 8%, quando o grau de incerteza diminuir, a volatilidade do mercado diminuir, vai valer muito a pena, né? Então a gente mantém essa classe de ativos aí como sendo a nossa principal alocação na parte de renda fixa. Na parte de renda variável, a gente já vinha, Marcos, e isso, né, a gente sempre falou aí há bastante tempo. A gente já vinha desde de fevereiro, um pouco antes, a gente já vinha com uma carteira de renda variável bastante defensiva, né, em setores onde estariam menos expostos a uma desaceleração, né? Setores menos cíclicos, aqueles setores que sofrem menos quando você tem uma queda de crescimento, tá? Então a gente acertou muito, foi muito bom. A nossa carteira, no pior momento ali do S&P, quando ele chegou a cair 15%, a gente estava caindo só 8%, obviamente, queria não estar caindo nada, mas assim, a performance relativa foi muito boa. E o que a gente fez desde a semana passada, quando começaram a surgir alguns indícios, né, de que o Trump iria, né, iria mudou um pouco o discurso, né, a retórica do Trump parece que deu uma suavizada, né, e aí o que a gente fez foi a gente saiu desses setores mais defensivos e agora a gente está com uma carteira mais indexada, mais próxima do que é o índice, né? Mais próxima do que é o agregado. E qual é a ideia disso? A ideia de que tem tanta incerteza, Marcos, que qualquer movimento que você faça, mesmo que seja na linha, né, de tentar se defender, no final das contas você pode estar adicionando um risco, né, aí sem querer, né? Então, o que a gente está procurando fazer é estar mais indexado, abrir um pouco o leque, aumentar o tamanho do nosso alvo, né? Não procurar ser tão preciso na nossa alocação, porque a gente não sabe os setores que vão ser poupados, os que não serão poupados, quais empresas que vão conseguir alguma negociação específica. Então, assim, ainda o cenário ainda é muito fluido, né? Então, dessa ótica, é preferível você estar ali junto com a média, né, do que você tentar ganhar sozinho, né, e correndo o risco de perder muito, né? Então a gente está. Esse foi o movimento que a gente fez recentemente nas nossas carteiras e acabou sendo também foi muito bom, porque justamente o índice agregado subiu 10% na última semana e os setores mais defensivos eles praticamente ficaram ali parados. Então acabou sendo muito bom também esse movimento, né? Então acho que agora o que a gente tem procurado fazer é, ficar ali mais próximo da média, tá? Essa é a grande verdade, porque a gente não sabe para onde quais setores que vão sair ganhando e quais setores que vão sair perdendo. O que eu acho interessante lendo algumas matérias sobre o mundo corporativo americano, né, nesses últimos dias, né, é muito interessante o foco que as empresas estão tentando dar nesse primeiro momento, onde o grau de incerteza é elevadíssimo, né, mas que, por enquanto, a opção não é por demitir, né? Assim, achei bastante interessante esse tipo de posicionamento das empresas, pelo menos uma pesquisa ali que o Wall Street Journal fez com o mundo corporativo,
e basicamente a decisão é adiar um pouco o investimento, cortar custo, né, tentar ser o máximo eficiente possível. E um outro ponto, Felipe, que eu queria, já partindo aí para a última pergunta da nossa conversa, é que a gente teve essa semana alguns resultados corporativos importantes, especialmente aí no mundo da tecnologia. Aí você comenta um pouco, mas na linha também de que as empresas lá fora têm reafirmado a ideia de que os gastos, os investimentos com inteligência artificial Nesse continuarão sentido. bastante altos nos próximos anos. Acho que é um pouco do que a gente tem falado, né, Felipe? Ninguém vai comprar uma empresa, uma ação de uma empresa de tecnologia porque ela está produzindo o produto dela no país A, B ou C. Ela vai as pessoas, né? A gente compra uma ação de uma empresa porque ela tem uma capacidade de inovar, de fazer produtos que as pessoas querem, né? Então, dá uma pincelada nisso, como você está enxergando essa história de que as empresas reafirmam o uso de IA, né, como sendo uma saída para toda essa confusão, produtividade, eficiência, e os resultados dessa semana que também foram bastante positivos nesse sentido. Tudo bem que é retrovisor, mas foi positivo. Sim, 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 claro, mas bom, primeiro acho que esse negócio né, que você comentou de que as empresas não estão demitindo, parece que foi uma lição que eles aprenderam aí da época da pandemia, né, onde você teve uma demissão em massa, depois eles tiveram muita dificuldade de recontratar, né, então parece que agora o pessoal está esperando um pouco para ver aonde vai dar isso, né. Marcos, com relação aos resultados, né? A gente teve resultados bons de empresas, a sua grande maioria surpreendendo. É claro que a gente já teve, o mercado ele vinha revisando para baixo essas expectativas, mas ainda assim foram resultados fortes, bons. Eh, Como você falou, né? Os compromissos, por enquanto de investimentos, principalmente na parte de tecnologia, todos reafirmados. Uma coisa que chamou a atenção, né, e aí isso casa até um pouco com essa estratégia que eu comentei, né, de estar mais aí na média, mais indexado, né, é que quase nenhuma empresa soltou guidance. Guidance que a gente fala aqui são perspectivas futuras, né? Porque realmente ninguém sabe, né, então, assim, seria um chute, né, então todas elas preferiram, não fazer não dar esse guidance, Estimativa né, de resultado, né? de resultados para frente, exatamente, né, então, porque, realmente é muita incerteza. Mas, assim, o que a gente viu, Marcos, é exatamente isso que você falou, né, assim, no final das contas, e né, e eu falo isso muito com os nossos clientes aqui, né? Você já deve ter me ouvido milhões de vezes, que a gente sempre participa das reuniões juntos, né? Mas assim, os Estados Unidos, ele é o que é, justamente por isso que você falou, né? Quer dizer, é porque aqui é uma economia extremamente dinâmica, inovadora, produtiva, né? Então, o exemplo que você sempre dá, né? Ninguém compra a Apple porque a Apple produz 80% do iPhone na Argentina, na China, né? Você compra porque ela inventou o iPhone, né? Então é outra motivação, né? O ganho de produtividade é uma das características americanas, né? Que eles souberam explorar, né? Em um momento onde a China se colocou ali à disposição do mundo, do mercado consumidor mundial, de produzir coisas eh, a um custo muito mais barato, e a economia americana ela é tão dinâmica ao ponto de se transformar completamente, de deixar de ser uma economia industrial para virar uma economia de serviço, justamente porque você migrou toda a sua indústria para o resto do mundo, porque o resto do mundo ofereceu essa possibilidade. E isso, obviamente, se gerou um ganho de produtividade muito grande, né? Mas isso só corrobora com o seu ponto, né? De que
aqui você tem uma economia extremamente dinâmica, as empresas são extraordinárias, né? Pelo que inventam, não por onde produzem, como você comenta. Então, assim, ainda é muito cedo para dizer quais serão os impactos nas empresas. Né, a gente tem aqui alguns dados, por exemplo, a GM, né, que saiu o resultado anteontem, se eu não me engano, né, divulgando que isso causaria um rombo ali de 5 bilhões, né, para as tarifas, né, se as tarifas forem levadas à frente. Agora, uma coisa que é interessante, a GM, ela é a maior a GM, uma empresa americana, ela é a maior importadora de carros dos Estados Unidos. Então, assim, é quase um contrassenso, né? A maior, uma fábrica, uma montadora americana é a maior importadora. Ela importa mais do que a Toyota, mais do que a Honda, mais do que qualquer Subaru, mais do que todas essas, né? Então, assim, é um contrassenso. Então, o que a gente olha para frente, Marcos, é assim, as empresas elas continuam, vão continuar é, sendo inovadoras, vão continuar investindo, elas vão ter esse período de ajuste. Obviamente, isso pode se refletir aí nos preços, mas assim, eu tenho muita dificuldade de achar que os Estados Unidos, no longo prazo, eh, vai performar pior do que o resto do mundo. Realmente eu não acredito isso, né? A gente no último podcast você me perguntou sobre excepcionalismo americano, né? E eu volto a falar, para mim, excepcionalismo ele é relativo. Os Estados Unidos ele é excepcional em relação ao resto do mundo. E ele vai continuar sendo. Então é até uma coisa que a gente tem falado com os clientes, né? De clientes que ainda têm dinheiro aí no Brasil, que estavam pensando em fazer algum investimento aqui fora. Eu acho que é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade porque o dólar caindo, com bolsa caindo, isso te dá um desconto muito grande. Quer dizer, só no dólar, que saiu de 6,20 para 5,60, que é o que está agora, 5,65, né? Mais a bolsa americana que caiu mais um monte aí, isso daí te dá uma oportunidade de entrar nos Estados Unidos com um baita desconto, se você somar as duas coisas, né? O que você compra em real hoje aqui nos Estados Unidos está relativamente barato ao que você comprava no começo do ano, né? Então a gente tem reforçado essa ideia, que é exatamente isso que você falou. Gente, os investimentos eles vão continuar. A economia americana vai continuar. As empresas são ótimas. A Apple ficou ruim porque ela vai fabricar na Índia? Claro que não. É, Talvez isso, mas assim, a inovação vai continuar vindo daqui, a Nvidia, né? E o mundo está mudando. Esse mundo de inteligência artificial, os Estados Unidos está liderando isso. Não existe outro concorrente, né? Então, assim, eu acho, eu diria que esse chacoalhão que o mercado teve gerou uma boa oportunidade para entrar nos Estados Unidos agora. é o, além das empresas americanas serem mestres, né, em inovação, aí a gente sabe disso, eles também são muito bons em lobbies, né? A gente viu aí nos últimos dias os empresários, os CEOs indo em Romaria para Washington para E isso é tentar legal ter o aqui. seu. É legal, é normal, faz parte do jogo, entre aspas, né? Então, no final das contas, aí parece que está aumentando de fato as chances de alguma de algum recuo em várias frentes aí de tudo que foi anunciado por parte do Trump. E nesse sentido, né, Felipe, só indo para o final aqui, semana que vem tem a reunião do Fed, na quarta-feira, né, é amplamente esperado aí a manutenção da taxa básica de juros, embora o mercado tenha precificado uma maior chance de mais cortes no restante do ano, especificamente nessa reunião de maio, o mercado está bastante convencido que não virá nada, inclusive porque o próprio presidente da instituição sinalizou nessa direção. E aqui no Brasil, né, também já aproveitando aí para comentar, teremos
a reunião de política monetária também na quarta-feira, após a decisão do Fed, onde também o mercado aí espera que o assunto desaceleração global faça parte das discussões do colegiado. E nesse sentido, nós aqui na Auris acabamos por mudar o cenário de Selic, né, para o ano, não é uma mudança significativa, mas a gente antevê agora só esse ajuste de 50 pontos base na reunião de quarta-feira, subindo a Selic de 14,25 para 14,75, e não esperamos mais a última alta de junho que a gente tinha no cenário anterior, muito por conta da ênfase que a gente tem visto aí, ou pelo menos uma leitura aí nas entrelinhas do que os diretores do Banco Central e o próprio presidente do Banco Central brasileiro têm dito aí nos últimos dias, de estarem mais atentos aí aos riscos globais, de desaceleração, preço de commodity, além do fato, né, do dólar aqui no Brasil ter se acomodado num patamar relativamente baixo, né, ali por volta de 5,60, 5,70, o que obviamente tem algum repasse positivo aí, ou melhor, um repasse baixista para a inflação. Mas obviamente comentaremos aí em maiores detalhes isso na próxima semana, tanto sobre o Fed, sobre o Copom, se houve algum avanço, algum retrocesso daquilo que o Trump vem anunciando aí nessas últimas semanas. E queria aqui agradecer mais uma vez você, Felipe, pela participação. E assim que a gente tiver um pouco mais de clareza, né, Faremos de novo. o que vai sobrar dessa bagunça toda aí, se vai ser menos crescimento, mais inflação, um pouco dos dois, a gente vai detalhar um pouco mais aqui. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Marcos. Até a próxima. Então, próximo, um bom final de semana a todos e até a próxima sexta.